Estamos de volta para mais uma Escola Bíblica. É um prazer enorme estar na sua companhia. Olá, Carmen, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Hoje, na lição, na aula de hoje, o que é que tu escolheste para nos trazer como sumário? Num estudo onde vamos falar sobre o clamor dos profetas, o sumário é o seguinte. Apesar dos planos de uma sociedade harmoniosa e justa para a nação de Israel, como vimos, portanto, nas lições anteriores, o povo nem sempre viveu de acordo com o chamado que Deus lhes tinha feito, para que fosse um exemplo e uma bênção para as demais sociedades. Deus recorreu à ação, então, dos profetas para enviar apelos de arrependimento e de regresso às boas práticas, nomeadamente para com os pobres e oprimidos, e nós já vamos perceber porquê. Muito bem, tu trouxeste como texto bíblico de base para a aula de hoje um texto, eu diria, muito sebejamente conhecido, Miqueias 6:8, mas eu passo a ler para todos aqueles que estão do outro lado das câmaras e dos microfones. Diz o seguinte: Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Carmen, ao longo dos diferentes reinados e reinos da existência do próprio povo de Deus, Deus foi sempre chamando cooperantes seus, os profetas, para serem intermediários entre Deus e o povo, e que traziam muitas mensagens ao povo. Como é que o povo, ao longo das eras, foi assumindo e foi recebendo essas mensagens por parte dos profetas? Então, os líderes israelitas e o respectivo povo esqueciam com frequência as responsabilidades que Deus lhes tinha dado. Associavam-se às práticas e ao estilo de vida descuidado e pecaminoso das nações vizinhas e, portanto, descuravam os planos especiais que Deus tinha para eles. E, não raras vezes, as mensagens dos profetas serviam para... E eu gostava de sintetizar para que todos pudéssemos ficar ao corrente destes desígnios que os profetas tinham. Então, recordar o amor de Deus por eles, reavivar os milagres que Deus havia realizado em seu favor, motivá-los ao arrependimento e adverti-los quanto às possíveis consequências do seu afastamento de Deus. Estas eram as incumbências especiais que os profetas tinham neste contexto em que o povo se esquecia das incumbências que Deus lhes tinha dado. Provavelmente nós não temos noção, ou não teríamos noção até este estudo, mas entre os pecados e os males que os profetas mais chamavam a atenção, estava no topo a opressão dos pobres, dos necessitados e dos desamparados do seu meio. Portanto, já vimos aqui em lições anteriores que pobre tem portanto, um amplo significado. Não estamos a falar só de pessoas com carência económica, estamos a falar de pessoas, portanto, com carências a nível de necessitarem de ser defendidas, que estão em situação vulnerável. Portanto, estamos a falar aqui de alguém, portanto, de um conjunto de pessoas que têm circunstâncias de privação. E, portanto, dizia eu que no topo das advertências dos profetas, curiosamente, estava o chamar a atenção para a opressão a estas pessoas. Isto não é estranho, porque se nós olharmos para a estrutura desigual da sociedade em que eles viviam, isto é, vemos que era como se fosse uma pirâmide em que escravos, mulheres, crianças estavam ali na base e não eram considerados, não eram tidos em conta. Portanto, a sua existência, os seus desejos, as suas necessidades não eram contempladas e eram tratadas como escumalha, como se costuma dizer na gíria. E, portanto, era uma sociedade com estratos sociais muito marcados. A injustiça social era, assim, a maior temática trazida à praça pública, por assim dizer, por estes profetas, que vinham chamar a atenção desta realidade. E nós sabemos que tocar nas feridas de uma comunidade, em especial, não é tarefa fácil. Assim, os profetas eram portadores, e eu gostaria de sumariar mais uma vez, para ajudar todos aqueles que nos veem e nos ouvem, a sintetizar este estudo. Eles eram portadores de mensagens corajosas que faziam estremecer corações e mentes. Na realidade, quando nós estamos no canto confortável, quando estamos esquecidos daqueles que nos rodeiam, vir alguém dizer-nos que nós não estamos bem, isto provoca algum incómodo em nós. Então, estas mensagens deveriam fazer estremecer corações e mentes.
Por outro lado, os profetas traziam manifestações de desgosto e ira pelos pecados cometidos e pela falta de misericórdia que o povo demonstrava. Em terceiro, eles traziam revelações de escândalos que desonravam o nome de Deus e o povo eleito. Em final, eles traziam apelos que colocavam as pessoas, por assim dizer, entre a espada e a parede. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas ouviam estas mensagens, em que estas pessoas eram interpeladas, tinham que tomar uma decisão. Ou mantinham-se na mesma, ou seja, faziam ouvidos moucos àquilo que tinha sido dito e não faziam nada, ou passavam à mudança. Então os profetas, ao tocarem na ferida, estavam na realidade a pedir que as pessoas mudassem, que se arrependessem e que transformassem a sua forma de estar. Então, por tudo isto, os profetas, na realidade, nem sempre foram pessoas benquistas ou de fácil convivência. O estudo desta semana vai dar-nos exemplos de alguns homens escolhidos por Deus para serem portadores de mensagens de arrependimento e de reforma. O nosso estudo vai falar-nos de Amós, vai falar-nos de Miqueias, Ezequiel e Isaías. Todos eles apelaram para que o povo de Deus se voltasse para ele e pusesse fim às injustiças. A palavra que tu acabaste de utilizar foi precisamente injustiça, mas essa era, eu diria, o primeiro apelo por parte de Deus para com os seus profetas. Era o arrependimento do povo e trazer uma noção de justiça, não só justiça social, mas a justiça no seu pleno significado. Eu pergunto, que reformas é que depois foram acontecendo como resposta a esse apelo dos profetas para trazer alguma igualdade social e um reavivamento espiritual? Portanto, o estudo, como eu te disse, traz vários exemplos. Por escassez de tempo, nós não vamos poder falar de todos estes profetas. Eu escolhi para partilhar nesta recapitulação de estudo 2 profetas, Amós e Miqueias. Já vamos compreender porquê. Amós era conhecido como pastor-profeta, um homem simples. No outro extremo, e foi por isso que eu escolhi... Pastor, estamos a falar pastor de ovelhas. De ovelhas, exatamente. Do outro extremo temos Miqueias, tido por muitos como profeta urbano. Um escritor talentoso que recorre muitas vezes a figuras de linguagem, a trocadilhos, que revelam uma inteligência e um senso de humor muito grande. Portanto, são 2 personagens muito interessantes que trago para partilhar convosco. No primeiro caso, Amós apela ao povo para que se volte à justiça e não aos sucessivos sacrifícios, porque o povo muitas vezes era induzido a esta ideia de que há um pecado, faça um sacrifício e está tudo bem. E, portanto, o nosso estudo diz-nos que havia sucessivos sacrifícios que eram feitos, não tendo em consideração o verdadeiro benefício que esse sacrifício traria. E, portanto, Amós apela para que isto cesse e também para que as pessoas deixem a idolatria, a prática da idolatria. Em que contexto é que nós estávamos em Amós? Nós estávamos num contexto em que o progresso económico e político havia experimentado, entre os anos 800 e 750 a.C., estava no seu expoente, poderíamos assim dizer. Porque com o controle de rotas extremamente lucrativas de comércio internacional havia um clima portanto, de bem-estar que fazia com que as pessoas vivessem ali, as pessoas que dominavam estas rotas, evidentemente, vivessem ali num desafogo e, portanto, conseguissem gerar alguma riqueza. No entanto, o que é que isto vai causar? Vai causar o declínio ético e religioso do povo. A riqueza, a exploração dos pobres, a busca de lucro tornam-se as principais características dessa sociedade israelita. E Amós surge neste contexto em que a riqueza, a idolatria, era na realidade o grande desígnio daquele povo. Os ricos tinham muitas casas, tinham muitas condições para mobilar com luxo as suas casas, em contraste os pobres tinham muito pouco e, infelizmente, ainda tinham que lidar com um sistema legal corrupto e injusto. Então as mensagens de Amós deixam antever que o povo vivia numa cultura na qual a riqueza e o consumo eram marcados pelo desperdício. Isto soa-me algo muito atual, que nos é familiar. Enquanto isso, a pobreza era desesperadora. As pessoas viviam numa religião formal e exterior, onde a justiça e a retidão não tinham lugar. Assim, as reformas de Amós vão apelar exatamente neste sentido. Depois temos Miqueias.
Como podemos constatar pela partilha do versículo que leste no início, para representar este estudo, Miqueias vem apelar ao povo para que pratique a justiça, ame a beneficência e ande humildemente com Deus. Dizias, e muito bem, que este é, segundo alguns estudiosos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Recentemente, até vou fazer aqui um parênteses, este versículo acabou por dar lugar a uma reflexão durante um ano na ADRA para que mudássemos o nosso mote. Portanto, para aqueles que nos seguem pela primeira vez, já aqui fizemos alusão à ADRA enquanto Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, na realidade, o mote desta agência, recentemente, é Justiça, Amor e Compaixão, 3 palavras em jeito de repto, tendo, na realidade, este versículo como base. Mas dizia eu que, apesar deste ser um dos versículos mais conhecidos, aqueles que o usam nem sempre estão familiarizados com o seu contexto. E o contexto ajuda-nos precisamente a reconhecer as reformas sociais e espirituais que o povo é confrontado com a ação de Miqueias. Este encontrava-se no mais baixo nível de espiritualidade e moralidade. Aumentava de dia para dia, se nós formos fazer um estudo, a idolatria, a injustiça, a desgovernança, a exploração dos pobres e por aí fora. E, portanto, a mensagem de Miqueias parece bem simples aos nossos olhos. Praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. Mas se nós tivermos... Pôr em prática, né? A questão é essa. Se tivermos em linha de conta o baixo nível de moralidade e espiritualidade, na realidade isto não é assim tão fácil. Apercebemos quão exigente era o reto deixado por Miqueias. Depois os outros profetas que aqui falámos, Isaías e Ezequiel, trabalham no mesmo sentido. Levar o povo ao arrependimento dos pecados, da depravação sexual, que era algo que na altura também já tinha, portanto, bastante representatividade, depravação moral, a injustiça económica, a falta de cuidado com os necessitados. E é muito interessante notar que em qualquer uma destas narrativas, com estes 4 profetas, nós vemos aqui o Deus das segundas oportunidades. Vemos um Deus que não desiste do seu povo, vemos um Deus que está pronto a perdoar e a restaurar, apesar do cenário e da falta de misericórdia que as pessoas demonstravam, e vemos um Deus que está a fim de conceder esperança no presente e a certeza da salvação no futuro. Nós não falámos sobre isso durante a aula de hoje, enfim, porque não teríamos tempo para falar de todos os assuntos, mas os diferentes profetas ao longo dos anos passaram por muitas dificuldades. Não só porque não era apenas uma mensagem que não era politicamente correta, mas muitas vezes o seu pescoço estava em perigo, a sua vida estava em perigo. Mas mesmo assim os profetas levaram essa mensagem, eu diria, sem olhar até para a sua condição pessoal. O que é que levou os profetas, apesar de todos os perigos, apesar, enfim, de todas as dificuldades, a manterem-se fiéis a essa mensagem e levarem essa mensagem ao povo? É muito interessante porque os profetas estavam ciosos de que não iam na sua força. Faz-me lembrar o pequeno Davi, quando foi enfrentar o Golias, o gigante. Portanto, na história nós sabemos que havia pessoas no exército extremamente competentes, treinadas, que durante muitos anos serviam no exército e ninguém quis ir defrontar o gigante. E temos o pequenino Davi, consciente de que ia na força de Deus, e é essa força que o vai fazer vencer. E com os profetas é a mesma coisa. Estes profetas estavam cientes do chamado que Deus lhes tinha feito. Jonathan Duffy, o presidente da ADRA Internacional, ao refletir um pouquinho sobre estes assuntos, diz-nos que os profetas do Velho Testamento viam-se a si mesmo, muitas vezes, como vigias sobre as muralhas de Sião. Eram ciosos do bem-estar do povo de Deus e procuravam avisá-lo do perigo vindo de fora e de dentro. Então eles acreditavam em 3 coisas. Acreditavam que eram chamados por Deus, que a sua missão era clamar por justiça e que o povo deveria verdadeiramente seguir os juízos, ou seja, os preceitos de Deus. Então era com esta força, com esta consciência que os profetas desempenhavam as suas missões. E eles tinham noção da responsabilidade que recaía sobre eles. Eu convido a todos aqueles que estão connosco a partilharem um versículo da Bíblia que se encontra em Jeremias, em Ezequiel no capítulo 3, os versos 17 e 19, onde nós vamos encontrar expressa aquela que era a responsabilidade destes profetas. Diz assim,
Portanto, versículo 17 do capítulo 3 de Ezequiel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, da tua mão, eu o requerei. Mas se avisares o perverso, e se ele não se converter da sua maldade e do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. E, portanto, encontramos aqui instruções claras de que os profetas estavam cientes da sua responsabilidade. Não só eram chamados por Deus, mas as consequências da sua ação ou da sua não ação seriam imputadas a eles, ou seja, iriam ter que prestar contas sobre o que tinham ou não tinham feito após o desígnio que Deus lhes tinha dado. Ou seja, uma noção, eu diria, clara do que os profetas não estavam preocupados com a sua própria necessidade, nem com a sua própria defesa, mas o que os preocupava, o que os movia, era precisamente a defesa daqueles que por si só não se podiam defender, o ir ao encontro daqueles que mais necessitavam. Mas, mesmo nos dias de hoje, mesmo com a advocacia social ser alguma coisa que está em voga, proliferam por todo lado organizações não governamentais para a ajuda ao próximo, mas mesmo assim, há pessoas que defendem que nós não nos devíamos envolver nesse tipo de ações, não nos devíamos envolver, sobretudo, de uma forma mais ativa e proativa, eu diria, nesses assuntos de desigualdade social. O que é que, como dirigente de uma ONG, tens para nos dizer? Na prática do meu dia-a-dia, eu reconheço com facilidade essa resistência que colocas aqui em evidência na pergunta. Muitos crentes, sobretudo adventistas, evitam envolver-se em protestos ou em lutas sociais em prol das questões sociais por causas em favor de outros pela pretensa associação à ação política. Mas uma coisa, e eu gostaria de aqui esclarecer, sobretudo no trabalho social que a Agência Humanitária da Igreja Adventista desempenha, é a ação política enquanto militância, o que nós não praticamos. Nós não somos militantes políticos, nem estamos a associar-nos a um partido em específico. Nem se envolvem de uma forma direta ou indireta. Exatamente. Outra coisa é a ação orientada para a prática cívica. E, portanto, fazemos aqui uma diferença entre militância e prática cívica. E esta prática cívica é da responsabilidade partilhada que nós temos de cuidar dos outros, aqueles que estão ao nosso redor, e também de cuidarmos sobre a nossa casa comum, ou seja, o planeta Terra. Em Jeremias, eu gostaria de recorrer à palavra de Deus para explicar um bocadinho este assunto. Em Jeremias, no capítulo 22, no verso 3, nós lemos um repto divino que nos impele ao envolvimento em causas. E são palavras divinas, diz assim: assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Portanto, vemos aqui um apelo específico do assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, envolvei-vos nas causas daqueles que não conseguem, na realidade, ver as causas resolvidas pelas suas mãos ou pela sua voz. Sendo que muitas vezes o nosso silêncio já pode ser um envolvimento. Ou seja, em determinadas alturas, quando nós nos calamos, de alguma forma já tomamos partido. E muitas vezes, infelizmente, é o partido daquele que é o opressor e não daquele que é o oprimido, não é? Tens razão, tens razão. Ainda para concluir este pensamento que eu vinha a desenvolver, Jeremias é conhecido como profeta que intercedeu em favor dos oprimidos perante líderes governamentais do seu povo. Ou seja, nós não vamos fazer apelos à mudança a pessoas que não têm poder. Então, os nossos apelos à mudança, o nosso envolvimento para a transformação social tem que ser junto dos decisores. E muitas vezes são os decisores políticos, aqueles que, portanto, redigem as leis, redigem a vivência do dia-a-dia e, portanto, é perante esses que nós temos que fazer
pressão para que as desigualdades e as injustiças sociais possam, na realidade, terminar. Então, se nós encararmos a advocacia social como um objetivo para aumentar ou garantir o bem-estar e a qualidade de vida da humanidade, esta atividade será um ganho e não um desperdício de tempo. Eu gostava de recorrer aqui a uma citação de John Paulson. Ele é autor da obra Servindo o Mundo, Servindo o Nosso Senhor. E na página 67 dessa obra, ele diz assim: há uma grande diferença entre procurar ter voz no discurso público e procurar ter poder político. Como igreja e como indivíduos, temos não só o direito, mas a obrigação de sermos uma voz moral na sociedade, de falarmos de forma clara e eloquentemente sobre aquilo que toca aos nossos valores. Os direitos humanos, a liberdade religiosa, a saúde pública, a pobreza e a injustiça são algumas das áreas em que temos uma responsabilidade dada por Deus de defendermos aqueles que não podem falar por si mesmos. Portanto, achei bastante interessante esta citação que nos explica, na realidade, qual deve ser o nosso envolvimento. E gostaria, muito rapidamente, de falar de duas campanhas, End It Now, Adventists Say No to the Violence, portanto, é uma campanha contra a violência doméstica, e uma campanha da ADRA, Cada Criança na Escola, em todo o mundo. São apenas duas ações que as pessoas podem procurar na internet, onde se apela numa petição para que possam assinar, para que os governantes sejam, na realidade, sensíveis a estas duas questões. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa aula, aliás, até hoje já passámos um bocadinho. Eu pedia-te só que, como sempre, no Aprende Fazendo, nos pudesses trazer alguma parte prática, enfim, que pudesse ficar connosco até à próxima aula. Então, nós já aqui tocámos um bocadinho esta questão. Muitos problemas enunciados pelos profetas são problemas da atualidade e, ao refletirmos neste estudo sobre estes problemas, nós devemos incomodar-nos e devemos agir, devemos fazer algo para que a transformação social ocorra a partir de nós, a partir daquilo que nós podemos fazer. Devemos ser reformadores das sociedades doentes e degradadas onde nos encontramos e devemos agir igualmente enquanto defensores dos mais frágeis e vulneráveis. Muito bem, chegámos então ao final de mais uma aula. Logo no início desta série tínhamos dito que as primeiras aulas, os títulos delas pareciam que nada tinha a ver com o assunto base, que é a ação social e a preocupação pelos necessitados, e assim vai ser também na próxima aula. Será, aliás, o último título dentro dessa área, que é adorar o Criador. Como é que adorar o Criador significa estar próximo e ajudar aquele que mais necessita? Para saber esse assunto, pois bem, esteja connosco na próxima aula. Pode assistir, pode ouvir através da rádio, em radiorcs.pt, mas pode assistir em vídeo também no Facebook, quer da Rádio RCS, quer da Novo Tempo, em novotempoportugal.pt. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos a encontrar-nos na próxima aula.